Boa tarde a todos. Em nome da professora Aline, quero cumprimentar o público presente. Em nome do vereador Valdo Siqueira, quero cumprimentar todos os vereadores. Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus, declaro aberta a 58ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira, da 6ª Legislatura, biênio 2015 a 2016. Solicito o vereador Irani que proceda à leitura de um texto bíblico e os demais que se coloquem em pé, em reverência à palavra de Deus. Isaías, do 9 ao 10. Maus os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o colherem beberão nos atritos do meu santuário. Palavra do Senhor. Solicita a secretária DOC, vereadora Liliane, que proceda à leitura da ordem do dia das atas das sessões anteriores. Miriam, faz favor, suspende o som um pouquinho, aumenta o volume. Ata da 57ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira. Aos dias 6 de junho do ano de 2016, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira, após fazer a verificação do quórum legal e invocar a proteção de Deus, a presidente Roseli Moreno Santos cumprimentou os demais vereadores, a imprensa e ao público presente e declarou aberta a 57ª Sessão Ordinária. Em seguida, solicitou a vereadora Nalva para fazer a leitura de um texto bíblico e pediu que todos se colocassem de pé em reverência à palavra de Deus. Após a leitura bíblica, a presidente Roseli Moreno solicitou a vereadora Nalva para proceder à leitura das atas das sessões anteriores. Após a leitura, as atas entraram em discussão e votação. Com a palavra, a vereadora Dinalva Laia votou contra a referida ata, porque, segundo a mesma, esta não relatava tudo o que foi dito pelos vereadores. Com a palavra, os vereadores Irani Ribeiro e Neuza Almeida também votaram contra a ata, pois, segundo os mesmos, ambos não tiveram acesso à referida ata. E os demais vereadores presentes votaram a favor da aprovação da referida ata. Em seguida, a presidente Roseli Moreno solicitou a vereadora Nalva para proceder à leitura do expediente da ordem do dia. Ata em discussão. Senhora presidente, desculpa aí o atraso, estava atendendo a chefe de gabinete ali no meu gabinete, mas eu quero que esclareça aí na ata que hoje pela manhã eu peguei, pude dar uma lida aí, pelo menos na minha fala, deu tempo de eu ler, e lá diz que, afirmando que eu falei que a professora aplicou 5 provas. Eu disse que uma mãe da 621 me ligou e disse que por motivo do ônibus ter passado só na segunda-feira, em um único dia o professor aplicou 5 provas. Então, eu disse que ia averiguar para depois... Então, eu não confirmei isso aí na minha fala. Eu relatei um fato que aconteceu quando a mãe me ligou. Quero que fique bem claro para que seja colocado na próxima ata. Eu também, senhora presidente, gostaria na discussão da ata apenas de deixar claro que na hora da votação está dizendo aqui que os demais vereadores presentes votaram a ação da referida ata. E no momento da votação eu estava presente. Então, deveria estar registrado a ausência da vereadora Liliana na hora da votação da ata. Ata em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam que se coloquem em pé. Eu vou abster meu voto. Um voto contra e uma abstenção. Solicita a secretária DOC que proceda à leitura do expediente da ordem do dia.
58ª sessão ordinária, 13 de junho de 2016, da 6ª legislatura. Requerimento 025/2015, não, é 2016, viu? 2016, da vereadora Liliana Nunes. Requerimento à chefe do Executivo e à SEMEC para que seja encaminhado a esta vereança que subscreve o calendário escolar de reposição das aulas no período de 28 de março a 1º de abril, para paralisação de alerta à greve, no período de 8 a 28 de abril, greve geral, e no período de 29 de abril a 25 de maio, a falta de energia, na creche municipal Professora Íris da Silva e da Escola Municipal de Educação Infantil Branca de Neve. Justificativa. Tal solicitação justifica pela necessidade dos pais e ou responsáveis estarem cobrando esta reposição de aulas, prejuízo causado às crianças pela falta de aula, além da necessidade de organização da formatura da Educação Infantil 2, as férias, entre outras necessidades que interferem diretamente nas famílias destes alunos, além de podermos acompanhar as aulas. Nunes Fernandes. Discussão e votação do veto à emenda modificativa ao artigo 16 da Lei Municipal 812/2016. Ofício número 242, GP/2016, governador Jorge Teixeira, Rondônia, 13 de junho de 2016. Ao Poder Legislativo Municipal, governador Jorge Teixeira, Rondônia. 22º Campeonato Municipal Futebol de Campo da Branca, 2016. Excelentíssimos senhores vereadores, com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente vimos convidar todos os nobres pares deste parlamento para participarem da abertura do 22º Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Taça Pedra Branca, neste dia 19 de junho, domingo, às 14 horas, no campo municipal, sede do município. Sendo que na abertura haverá o confronto das equipes APB e 619, equipes titular e aspirante. Limitado ao exposto, apresento votos de consideração, atenciosamente, Maria Aparecida Torquato Simão, prefeita municipal. Não havendo oradores inscritos para o... Só um minutinho, por favor. Eu gostaria de me inscrever no pequeno expediente, por favor. Sim. Senhora presidente, boa tarde a todos os colegas vereadores. Eu gostaria de usar esse pequeno expediente, que é apenas de 5 minutos, para, em rápidas palavras, deixar registrado aqui em ata situações que têm acontecido na tramitação de projetos da qual eu sou presidente, que é a Comissão Permanente de Obras, Saúde, Assistência Social, Educação e Cultura. Tenho constantemente recebido os projetos sem o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, no que tange a pessoa da vereadora Neuza. E eu gostaria, senhora presidente, de deixar registrado e solicitar a Vossa Excelência que não deixe que isso aconteça mais pela secretaria. Esses projetos eu tenho observado já há 2, 3 semanas que a vereadora Neuza, todas as semanas, às quinta-feiras, se encontra aqui nessa Casa de Leis e, infelizmente, estão entregando os projetos para a minha comissão, não sei porquê, sem o parecer da digníssima vereadora. Isso me deixa constrangida, porque se a vereadora participa de uma comissão, se as reuniões da comissão é nas quinta-feira, não sei por qual motivo que hoje mesmo foram 4 projetos. Quinta-feira me entregaram 4, eu devolvi, porque não tinha o parecer da vereadora Neuza. E hoje, da mesma forma, eu gostaria que isso fosse corrigido, gostaria de deixar em ata, porque eu não quero, senhora presidente, receber mais projetos sem o parecer da vereadora Neuza. Pois não?
Boa tarde, senhora, para todos os vereadores. Boa tarde a todos. Senhora presidente, quinta-feira eu tive aqui, fiquei até, inclusive, com a vereadora Liliane, avisei o vereador Valdo e fiquei aqui até uma meia hora para ver se tinha alguém da minha comissão. Não tinha. Ele já tinha passado. Como que eu vou analisar um projeto sozinho ou dar um parecer sem ver o projeto? Não faço. E a quinta-feira atrasada também, tive aqui de novo, que é quinta-feira que a gente é o dia, não tinha, ele já tinha dado o parecer. Eu faço parte de duas comissões, então eu peguei para depois dar o parecer na outra comissão. Como a vereadora devolveu, aí hoje que eu fui analisar de novo, até pedir para ela para a gente analisar de novo e dar o parecer. Mas a comissão tem que ser quinta-feira. E eu tive aqui as duas quinta-feiras, e tem os colegas vereadores que estavam aqui de prova que eu tive aqui essas duas quinta-feiras. Não é culpa minha, não. Senhora presidente, como eu sou presidente dessa comissão, eu quero fazer a justificativa. Na quinta-feira passada era feriado, na quarta eu te liguei, vereadora, não sei se você lembra. Se precisar eu puxo a ligação. A Vossa Excelência disse que ia dar o parecer junto da comissão do Liliane, porque você fazia parte das duas comissões, e ia analisar junto e ia dar o parecer. Foi isso que a Vossa Excelência me respondeu. E na outra passada, o vereador Negro não estava e eu vim sozinha, aí te liguei, você na outra atrasada. Falou que disse que o Negro não estava, que ia reunir na outra. A outra era feriado, que foi no dia que eu te liguei. Então, eu liguei na quarta-feira, porque na quinta era feriado. E aí, nessa quinta-feira agora, que nem veio nem o vereador Negro, que a gente tinha... Eu ainda falei, passa para a vereadora Neuza. Agora, na outra, era feriado, e eu te liguei, você disse que ia dar o parecer junto com a comissão, que é da vereadora Liliane. Então, se precisar, a gente puxa até a ligação. Pode puxar, mas só que eu tive aqui duas vezes, e no feriado não é justo a gente estar aqui para dar parecer no projeto. Então, o que tem que fazer? Na quinta-feira, a gente tem que se unir. Na quinta-feira, não tem esse negócio de quarta, segunda e nem quarta. É quinta-feira, a gente tem que estar aqui. Se for feriado, não é obrigatório. Nós podemos se reunir na quarta ou na sexta, porque, inclusive, as outras comissões não se reúnem no feriado. Então, será que é só a nossa comissão que é obrigada a se reunir no feriado? Porque eu já vim 2 feriados aqui e não tinha comissão aqui, não. Senhora presidente, Sim. Então, só para concluir, eu queria só deixar claro para a vereadora Eranildes, que é presidente dessa comissão, que para evitar esse tipo de coisa, aí onde tem a importância, como diz o regimento, da comissão fazer por escrito. Não é ligar ou no dia, ir reunir na quarta-feira e ligar na hora, não. É fazer realmente, pelo menos, 48 horas antes, como diz o regimento. Que aí, se a vereadora não vier, ela vai ter a justificativa dela. E, com certeza, não vai acontecer isso mais de chegar na minha comissão faltando parecer. Porque a gente fica preocupado de ter vários projetos faltando parecer e depois a vereadora vinha se prejudicar ou prejudicar o andamento dos projetos, que eu sei que não é a intenção dela isso. Vereadora, mas, inclusive, ela falou, só que como o regimento é claro, que tem todas as quinta-feiras. Então, na quinta-feira que é feriado, então a presidente não é obrigada. Então, teria que se reunir na quarta ou na sexta. Se é feriado, vereadora já está dizendo, é feriado, então, fica para outra quinta. Pois é, mas a Vossa Excelência está falando que então, veio na outra quinta, que era feriado. Para Vossa Excelência poder fazer na quarta-feira, faça por escrito dentro do que diz o prazo do regimento. Com relação aos projetos, vereadora presidente, só para concluir aqui, eu gostaria de solicitar aqui a cópia dos projetos para a minha comissão. Tem vários projetos que eu estou precisando dar prosseguimento e tem 2 semanas que eu estou precisando dessas cópias e não se regulariza essa questão de xerox aqui na Câmara. E com isso o tempo vai passando e eu estou preocupada porque o recesso parlamentar nosso está bem aí. Então, só gostaria de deixar registrado, já pedi hoje na secretaria mais uma vez, mas gostaria de registrar em ata ao conhecimento de Vossa Excelência. Meu muito obrigado pelo pequeno expediente. Eu quero aqui até pedir a compreensão de todos os vereadores que nas quinta-feira, dia de comissões, igual a vereadora Neuza, faz parte de 2 comissões, que venha, se senta junto com a comissão da vereadora Iranides, vem um pouquinho mais cedo, a Iranides também, a vereadora Iranides, vem um pouquinho mais cedo, igualmente o vereador Nego, vem um pouquinho mais cedo,
porque a vereadora Neuza tem que se sentar com 2 comissões. Eu acho que isso é muito fácil para se resolver. Eu acho que não tem precisão de ficar essa picuinha, essa briga, porque se não começar a regularizar essas questões eu vou ter que colocar em prática o regimento dessa casa, porque está ficando difícil essa questão de comissão. Presidente, eu quero justificar pela minha comissão que eu tive, tenho a ata feita e as datas, que tem 3 quinta-feira que eu tive, não estava o vereador Nego, eu ligava para a vereadora Neuza e ela não se comprometeu. Eu tenho as atas e posso provar isso. E vou tomar providência, e vou começar a documentar, tanto na ata como vou começar por documento convocar. E vou tomar minhas providências, pode ter certeza. E eu também, no dia que eu chegar aqui, que nem quinta-feira, que eu falei até com o Zé Felipe, eu vou fazer um documento também e também convocar a Vossa Excelência. Mesmo que você é da presidência, mas vou fazer do mesmo jeito. Porque quando eu chego aqui, eu fico meia hora, 1 hora aqui, não tem. Aí só a hora que a Vossa Excelência chega, que tem os direitos. Opa! Não havendo mais oradores inscritos para o pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Com o uso da palavra, ordem no plenário, por favor. As vereadoras se contêm. Ordem. Com o uso da palavra por até 15 minutos, o vereador Valdo Siqueira. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, vereadores, vereadora. Em nome da imprensa, Antônio Luiz, nosso amigo, quero cumprimentar todas as pessoas no plenário. A Erilan, chegando ali, se sinta cumprimentar todos vocês. Senhora presidente, eu gostaria de deixar algumas colocações em vários setores, devido à carência e à grandeza do nosso município. Quando o município é grande, os problemas também são maiores. Eu gostaria de deixar registrado aqui nessa casa a Secretaria de Obras, essa ponte da 668, que se chama Pau Ferrado, ela tem 2, mas essa aqui é da 668. Essa ponte foi corrigida, ela foi reformada, recente, mas eu não sei o que aconteceu. O transporte escolar não está sentindo segurança em passar nessa ponte devido, segundo o motorista, às agulhas de uma cabeceira dela. Então eu gostaria de deixar o pedido aqui à Secretaria de Obras que mande lá alguém responsável por essa parte e verifique as agulhas dessa ponte do Pau Ferrado na linha 668, próximo ali o senhor Lorival, o senhor Oswaldo. É muito conhecido ali a região. Precisamos tirar essa dúvida das pessoas que passam ali naquele trajeto. Tem que ter certeza se realmente pode passar ali com os alunos ou se realmente tem alguma coisa a ser trocada ali. Me concede a parte, nobre colega? Ah, sim, vereadora Nalva. Nobre colega, eu gostaria de saber se essa ponte que Vossa Excelência está falando é aquela mesma que está lá na publicação do portal JT? Não, aquela é 48, né? Ah, tá. É outra. 38? Não, 38 já foi, está corrigido também, né? Ah, sim. Essa 668, que lá tem 2 pontes no Pau Ferrado, tem a 66. Ela foi mexida recentemente? Não, ela né? foi feita, tudo certinho, mas está tendo uma dúvida quanto à cabeceira dela, que é muito longa. As pessoas não estão tendo confiança. Por exemplo, os alunos estão descendo com medo. É preciso a secretaria ir lá corrigir se as agulhas realmente estão certinho ou se não. É outra ponte. Ah, certo. Obrigado pela parte, nobre colega. E continuando essa parte da educação, aliás, foi obras, agora vamos para a educação. Eu estive conversando ali na José Serafim, 664, com a direção ali, a PP, e ali o diretor daquela escola. Está dando, por um motivo ou outro, eu até me lembrei de Minas Gerais,
Em Minas Gerais nós combatia muito escorpião nas escolas, vereador Neusto. É uma região fria, tem muito escorpião, é muito venenoso e nós tínhamos que combater todo ano. E no José Sarafim, por incrível que pareça, apareceu pernilongos, é brincadeira. Lugar rural, muito pernilongo, muito recrame. Eu tive conversando aí com algumas pessoas responsáveis, já essa parte eu gostaria de deixar aqui escrito esse pedido para a Secretaria de Educação, para ver ali o que pode ser feito para combater os pernilongos. Parece que desceu lá uma nuvem de pernilongo e está atingindo muito as crianças, os professores, porque ali não é climatizado, então tem que verificar se é fossa que está produzindo, ver o que é, porque a dengue, ela não está escolhendo a área urbana não, ela está espalhando na área rural e lá vai lastrando, de vez em quando a gente vê esses casos. É estranho pra caramba, mas nós temos que fazer nossa parte, né? Ver lá o que pode ser feito. Tem os limites hoje, a questão de envenenamento, a gente tem que ver com a saúde o que pode ser feito nessa parte ali da José Sarafim. E eu gostaria de fazer uma colocação sobre o esporte. O ano passado, eu posso estar enganado aqui, se alguém tiver maiores informações, a gente pode também estar aqui tirando dúvida. Mas até onde eu sei, o ano passado foi feito o campeonato, a Taça Colina Verde. E essa Taça Colina Verde já foi disputada aqui em Jorge Teixeira. Então esse ano, a gente não está aqui exigindo nada, a gente está sugerindo, pedindo ou convidando que o final desse campeonato, que seria Taças Pedra Branca, que ele pudesse ser disputado em Colina Verde, dentro das possibilidades, né? Porque foi feito aqui o outro campeonato em Jorge Teixeira e a gente fica querendo distribuir, né, com Colina Verde aí, essa questão do campeonato, fazer aqui final, fazer lá também, é muito bom, o povo gosta de esporte. Sim, vereador Helene. Eu queria dar boa tarde a todos e complementar aí o discurso de Vossa Excelência. A gente tem conversado aqui em off e o esporte, eu sempre disse aqui e torno a dizer, o esporte do município não foi olhado com carinho por essa administração desde o começo. Os esportistas de Jorge Teixeira, refletindo muito o que aconteceu nesses 4 anos. E quando se fala em Colina Verde, eu até sugiro, conversando com Vossa Excelência, que sempre teria nessa administração o compromisso deles na questão do esporte e que Colina Verde seria olhado com bom olho. E aí, que nem disse Vossa Excelência, foi falado de Colina e disputado aqui. Eu creio que decidir aí o campeonato, tem que ter a participação dessa Casa de Leis, que nem vem aqui um convite, tem que ter uma participação e também ouvir o nosso povo de Colina. E nós dois estamos aqui representando, e tem muitos vereadores que tiraram o voto lá e que são de Jorge Teixeira. Então eu creio que nós devemos analisar e sentar e discutir uma saída para que não fique esse ano lá, né, a Deus dará de novo. Aquele campo lá só criando grama, roça, e o povo não vê nada lá que satisfaz o esportista de lá. Parabéns. Obrigado. Tem que ser bem distribuído, é um recurso pequeno, o esporte é saúde, mas a gente tem que olhar direitinho, sem querer impor limite, é lógico, seria, como Vossa Excelência disse, reunir com as equipes, as direções, né, a prefeitura, e ver realmente o que pode ser distribuído ali a nível de Colina. Eu me lembro, posso estar enganado também, em alguma parte, se estiver enganado, a gente pede desculpa, mas o que eu sei é que o ano passado a Taça Colina foi disputada aqui. Então, nada mais importante que disputar a Taças Pedra Branca lá, esse ano. Seria um convite, né? Mas com muito respeito às equipes, respeito à direção do esporte, a gente está aqui sugerindo. Sim, vereador Walter. Obrigado pela parte. Vai ser a final, vai ser na Colina Verde. O final do campeonato vai ser lá na Colina Verde. Está confirmado? Está confirmado. Que notícia boa. Vamos receber todos de braços abertos. Isso, abertura aqui e o final lá na Colina. Mas que bom, muito bom então.
já está adiantado, então, esse pensamento. E eu gostaria de voltar à questão da saúde, da educação. Eu vi o acontecimento outro dia e fiquei preocupado, porque precisamos fazer aquilo que for possível. E, às vezes, por falta de diálogo, às vezes alguns setores perdem. E precisamos ter resposta convincente quando alguns setores não estão sendo a desejar. Eu tive uma reunião no Castanhal, eu disse aqui na 21, um pouco atrasado, e até assustei quando eu encontrei com o professor Ceará e o professor Jonas. Aí parei com eles, ele vinha a pé, sol quente, e falei, o que está acontecendo? Aí ele explicou que o ônibus da Quarentinha, ele vem e vira ali na Quarentinha, voltando da 21, ou mesmo a Quarentinha, acho que vem para a Quarentinha ali. E o ônibus que desce na 21, seria 2, que desce aqui nessa parte da 21 para cá, eu só sei que eles desencontram ali, me parece que dá 1.200 metros, para encontrar um com o outro. E nessas alturas, os dois professores ficam a pé. E é muito dolorido, a gente não sabe a possibilidade, né? A gente não é querer, tudo é quando pode. Mas a gente precisa ver com a educação, eu gostaria de pedir à Secretaria de Educação que olhasse aí o que pode ser feito, porque o professor ali naquele trajeto ali, ao longo do ano, ele fica difícil, né? E de repente é só conversar, a empresa muitas das vezes é compreensiva nessa parte de ligação aí, uma ponta de uma linha com a outra, tem que ter muita harmonia nessa hora para que nem perca. Eu não achei justo ali ver os dois professores poder estar com chuva, né, sua bagagem ali ou com sol, e ao longo do tempo cansa. É 1 quilômetro, é bom andar, mas andar na hora certa, né? Então eu gostaria de deixar também um pedido à Secretaria de Educação que olhasse a possibilidade, se é possível, ver ali se a empresa faz aquela ligação ali, em vez de virar para cada 21 um pouquinho, da Quarentinha, vira na boca da 40, que aí ficaria fácil para os professores ali. E no mais, eu gostaria de agradecer, já foi dito aqui nessa casa, mas adiantou bastante, e a gente precisa pedir, precisa cobrar, é preciso puxar a orelha, mas a gente vê no passado, quando foi curado, alguns têm umas colocações, outros têm outras, a gente precisa respeitar as colocações, as visões de ver, mas a forma de visões, né, que as pessoas vê. Mas no passado, eu me lembro que a Bíblia relata de 10 pessoas que foi curado no momento, e só um voltou para agradecer. É normal, muitas das vezes, pedir, ou falar, ou clamar, ou até mesmo denunciar, e muitas das vezes você não agradece. E o ser humano, ele depende dessas coisas, ele precisa ser pedido, exigido, mas precisa ser agradecido também, porque, afinal de contas, somos carne e osso, né? E a nossa região, a questão da estrada, não deu prejuízo para o município, porque começou mais cedo, porque também eu não teria prazer que começasse em Colina Verde, na hora que tivesse que começar, para atrasar por cá, não. Começou na hora certa, começou cedo, vai chegar tudo na hora certa, Deus abençoando. Mas eu queria aqui deixar o meu agradecimento à prefeita e à Secretaria de Obras por ter feito ali em Colina Verde vários e vários quilômetros de estrada. Ponte tem corrigido toda semana. Corrige uma, cai a outra, devido às qualidades das madeiras, as pontes não estão aturando muito mais. Mas isso é um desafio, vamos prevalecer mais um tempo, vai corrigindo, cada ano entrando 50, 100 tubos ou 150 que for, menos 150 pontes, daria um grande avanço. No mais, é desafio. Então, a gente está ali, naquela região, economizando muito quanto a gasolina de R$4 o litro, economizando muito as peças de veículo, que são muito caras, e até porque economizando muito tempo, que ninguém tem tempo hoje nesse país mais, que tudo é fila. E do jeito que está, você economiza cansaço, economiza combustível, economiza peça, economiza bolsa, e a gente percebe o tanto que as pessoas gostam de uma estradinha boa. E os problemas continuam, os desafios continuam,
mas eu quero agradecer aqui o esforço que a prefeita está tendo ali na região quanto às nossas estradas. Já vem para cá, saindo para o lado de cá aí para fechar aí o município. Muito obrigado a todos. Com o uso da palavra por até 15 minutos, a vereadora Liliana. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela nossa vida, pelo nosso trabalho, por tudo de bom que Deus realiza na nossa vida. Mais uma vez, saudar a todos os colegas, já me antecipei um pouco na questão do pequeno expediente, e saudar aqui a imprensa presente, o J. Júnior, o professor Antônio Luiz, enfim, a todo o público aqui presente, servidores e demais público que está presente aí acompanhando os nossos trabalhos. Gostaria de iniciar minha fala fazendo uma indicação verbal referente a uma indicação verbal à chefe do Executivo, senhora presidente, para que seja tomada providência com um tapa-buraco em frente ao DETRAN. Ele, ali logo na entrada do DETRAN, está tendo uma valeta muito grande que está dificultando o trânsito de todos os usuários para se adentrar ali àquele prédio, e fica uma reclamação geral, a uma coisa que não, como se diz, não podemos nos preocupar apenas em tapar buraco na avenida principal, na Avenida IP, na Avenida Pedra Branca e Avenida IP, mas também se preocupar com as outras ruas, principalmente essas onde está localizado órgãos públicos, como o DETRAN, que quase todo mundo, praticamente, quase toda casa, não, todas as pessoas não, mas quase toda casa tem ali o seu carro, a sua motinha e usa aquele órgão público para regularizar a sua situação, seja de habilitação ou de documento de veículo. E lá está muito feio mesmo a entrada do DETRAN. Então, gostaria que fosse enviada a chefe do Executivo isso aí. Como eu tinha falado antes, eu recebi a questão dos projetos hoje. Um deles trata da questão da previdência do município, né? Parcelamento de dívida do município junto à Previdência. E aí eu já pedi, já sentei hoje com a chefe de gabinete. Hoje não era dia de eu receber projeto, mas por estar preocupada com o município, eu abri mão, fiz essa exceção, mas não é costume meu fazer isso. E de antemão, recebi, já solicitei a ela que fosse me enviado um certificado da Previdência do município atualizada, né? Aqui está a última que foi usada, ou a que estava em dia, em validade, ou se não está em validade, que seja tirado o documento para mim ver se realmente está inadimplente. E a segunda coisa que eu solicitei à chefe de gabinete, não que se a Câmara quiser repetir, eu já solicitei pessoalmente, mas se a Câmara achar por bem repetir, foi a análise contábil financeira do contador até esse mês de maio, devidamente assinado e carimbado pelo contador. Eu quero saber os valores, isso já era coisa para vir no projeto. Não era para a gente ficar perdendo tempo aqui para saber quanto que o município está devendo, quantos meses está devendo, o que aconteceu para estar devendo, para estar inadimplente, porque do bolso do servidor é descontado todo mês, ou não é? Tem algum servidor aí que não está descontando previdência? Então, se tem alguém devendo, realmente é o município. É o município que está deixando de passar a parte patronal. Por isso que está agora pedindo parcelamento de dívida. É bom até deixar isso bem claro, para que os colegas entendam o que está votando nesse projeto. Que a parte do servidor é realmente descontada todo mês no contra-cheque dele. E o que está se devendo é a parte patronal. Pois não, nobre colega? Obrigada aí por me conceder a parte. Foi bom que Vossa Excelência trouxe a discussão desse projeto aí na tribuna nessa tarde de hoje. Acho que Vossa Excelência pôde ver lá tanto o parecer jurídico, que vem antes que o meu, e depois o meu parecer, junto com o vereador Irani, que foi um parecer diferenciado. Ele acompanhou
a linha de raciocínio do nosso assessor jurídico. Então, naquele momento, eu ainda sugeri à chefe do executivo que retirasse o projeto, que fizesse da forma correta e legal e que encaminhasse para a gente novamente, que meu voto seria favorável ao projeto, mas dentro da legalidade. Então, fica aí essa observação e era uma coisa que a comissão sugeriu para que o próprio chefe do executivo não viesse a ter problema depois que esse projeto tramitar aqui e se for aprovado da forma que está. Tenho certeza que ele não vai estar de acordo com os requerimentos do Tribunal de Contas e nem tampouco do Ministério Público. Então, obrigado, nobre colega. Então, senhora presidente, nós vamos ter na discussão e na votação desse projeto, nós vamos poder discutir, aprofundar mais sobre o assunto, por isso que eu estou pedindo esses dados, para que a gente possa realmente poder fazer uma discussão ampla aqui sobre isso. Mas, continuando, eu gostaria, senhora presidente, de solicitar a Vossa Excelência para me ajudar na questão de 2 projetos de lei de minha autoria que eu solicitei a essa Câmara de Vereadores. Foi solicitado agora no mês de maio, a assessoria jurídica, já passei digitado apenas para adequar à lei orgânica e ao regimento da nossa Câmara de Vereadores, e eu gostaria a interferência de Vossa Excelência para agilizar isso aí, até porque todos 2 são muito importantes para o trabalho dos futuros vereadores deste município. Se a gente acha que está fiscalizando muito, é preciso fiscalizar muito mais. Então, esses 2 projetos vão ajudar mais ainda para que a gente possa realmente fazer um trabalho mais sério, mais amarrado na questão da fiscalização do dinheiro público do nosso município. Continuando, eu teria vários assuntos para tratar aqui, mas hoje eu quero realmente me dedicar à questão da saúde. Tenho sido muito procurada, desde a semana passada, na questão do atraso do salário dos servidores, do salário dos servidores da saúde e da ação social. A semana inteira os servidores ficaram sem receber. Dia 10, que foi sexta-feira, quem recebia no Banco do Brasil, me parece que recebeu, mas quem recebia de outras agências, até hoje, como quem é da Caixa Econômica, por exemplo, ainda não recebeu. Então, eu gostaria de pedir à prefeita para que realmente se diminua, quando a gente fala na questão de cargos, de função gratificada, na questão de tanta obra, é porque a gente sabe que, no final das contas, vai faltar em algum lugar. E esse algum lugar cada vez mais está aparecendo. É no serviço básico e agora chegou na folha de pagamento dos servidores. É lamentável ver um servidor ganhar aí 880 ou receber R$1.000, 1.200 e ainda receber atrasado. Aí vem o CDC, vereadora Nalva, que quase todo servidor tem, não é só vereador não. Quase todo servidor tem aquele empréstimozinho do banco. E aí, o juro do banco é 12% ao dia. E quando recebe o salário atrasado, não vem juro, não. E aí tem, fora os outros compromissos, que aí sai para as outras secretarias, como a educação, as outras, e não sai da ação social e da saúde. E o que acontece? Começa aqueles lugares que você tem compromisso, que você está devendo, as pessoas a ligar e ficar cobrando, como se o servidor tivesse até mentindo, tivesse recebido, sendo que estava mentindo que não recebeu, porque os outros receberam. Então, eu gostaria de pedir essa atenção especial. A saúde é muito importante, eu não tenho dúvida disso, mas, infelizmente, está faltando esse olhar carinhoso, esse olhar da prefeita com relação à folha de pagamento no geral. Tirar direitos, tirar gratificação, não vou nem entrar nesse mérito, porque nós já estamos calejados de toda segunda-feira falar aqui do tanto de direito que esses servidores perderam nesses últimos 3 anos. E se agora não receber o salário em dia, eu não sei o que nós vamos fazer, não, né? Mas, continuando falando da saúde, senhora presidente e nobres colegas,
Mais uma vez eu trago essa tribuna aqui a questão dos medicamentos. Constantemente, eu gostaria de solicitar até que o secretário de saúde, que é uma pessoa da pasta específica, pudesse passar para os médicos, selecionar ou determinar quais são os medicamentos que cabem ali na farmácia básica ou no recurso da atenção básica que é de entrega à população. A população fazia tempo que eu não via as pessoas procurar a gente para ficar pedindo medicamento, mas agora está direto. É toda hora atrás de vereador para ajudar com alguma coisa. E aí onde é que fica a nossa situação? Nós estamos à beira de uma campanha eleitoral. Vocês sabem que todos os vereadores sabem que ninguém pode estar mais fazendo esse tipo de assistencialismo, de estar doando medicamento, de estar doando nada. E como é que fica? Nós vamos deixar a população desassistida de uma ação que é obrigação do poder público? Porque o medicamento básico, da farmácia básica, que se procura lá no hospital, lá na farmácia do hospital, é dever de casa isso aí, é serviço básico. Se é uma receita de 5, 4, 6 medicamentos e não tem todos, dá para aceitar. Agora, não ter nenhum, é difícil. Então, que os médicos tomem conhecimento, se já tem conhecimento, que eles fiquem sabendo o que tem realmente ali, para que a população possa ser servida. Porque é muito difícil para um cidadão que não pode, ou que ganha pouco, ou que não tem condição nenhuma, ir lá, no maior atropelo, se clinicar de uma doença e não conseguir nada ali no nosso hospital. Pois não, vereadora Nalva? Obrigada aí por me conceder mais uma vez a parte, nobre colega. Eu tinha até colocado aqui na minha pauta do discurso para falar sobre essa questão dos medicamentos da farmácia básica e dizer que o que a gente está passando aqui é vergonhoso, porque quando a gente chega, como eu cheguei a semana passada, levando 2 pacientes daqui, para tentar, pacientes esses que são pacientes de um psiquiátrico lá do município de Theobroma, e quando a gente consegue a consulta lá, o secretário me disse, poxa, vereadora, aqui a gente já está cedendo vagas de consulta, tirando dos nossos pacientes para atender o município de vocês. Até aí tudo bem. Mas vocês não têm essas medicações lá na farmácia básica, e já é demais. Esses medicamentos são da farmácia básica. Segundo o que o secretário me passou, que eles não têm condições de manter a medicação dos nossos pacientes. E os pacientes aqui ficam totalmente desamparados, porque geralmente eles ganham aí um salário mínimo, que é o que a Previdência paga para eles, que estão com esses problemas de saúde. E essa medicação custa, em média, vereadora, R$ 480 a 500 e poucos reais é o valor dessa medicação para passar um mês. Aí eles chegam ali, o próprio secretário falou, mas lá tem sim, vereadora. Tem, porque eu estou ouvindo o radialista falar que lá está tudo bem. Como não tem essa medicação? Aí me mandaram para o CAPS em Jaru, para levar esse paciente até lá. Quando eu cheguei lá no CAPS, é a mesma coisa. Aí o que eles disseram? Não, o paciente então vai ter que consultar com o psiquiatra aqui de novo, no município de Jaru, com o endereço daqui. Eu falei, não, isso eu não vou fazer. O paciente não é daqui de Jaru, o paciente é de Jorge Teixeira, ele vai colocar o endereço dele, que ele é de Jorge Teixeira. Eu jamais vou adulterar qualquer endereço para receber benefício, que é um direito que ele tem adquirido. E aí, ele pegou e me disse, a única saída é Ministério Público. Portanto, tive que levar semana passada o senhor Lauzinho, que é de conhecimento de todo mundo aí que toma medicação, que usa medicação, que custa aí aproximadamente por mês, quase R$600, 500 e poucos reais, que está ali na farmácia para pagar quase R$2.000 de colírio e medicação que ele usa durante o mês. Eu levei ele até o Ministério Público, ele me pediu que levasse, eu levei. E essa semana a gente está indo novamente com outro paciente psiquiátrico, porque a gente já cansou de ir ali no hospital, dizer que tem medicamento na farmácia básica, e chegar lá e esse cidadão não conseguir pegar a sua medicação. E o que esse cidadão ganha durante o mês é um salário mínimo. Ele compra a medicação ou ele sustenta a família dele. Obrigado pela parte, nobre colega. Gostaria, senhora presidente, de requerer meus 6 minutos de líder de bancada.
Obrigado pelas vossas palavras, vereadora Nalva. E é nessa hora que eu fico a me questionar, fico a refletir. Ainda tem cidadão que irresponsavelmente ainda usa o evento público para dizer que não é papel do vereador denunciar. Que o papel do vereador é ajudar a prefeita. Como é que nós vamos ajudar? Se a gente pede, se a gente cobra, se a gente briga, e o que nos sobra realmente é denunciar. É papel do vereador, sim. Fazer projeto, votar projeto, fazer emenda, fazer requerimento, votar indicação. Agora, muitas vezes, as pessoas passam na história do município e não sabem qual é o seu papel. É irresponsável a pessoa que tem coragem de dizer que não é papel de vereador denunciar. Se o papel do vereador não for denunciar o que está errado, o que é que ele vai fazer, então? Ele vai ficar aqui só dizendo sim, dizendo não, dizendo sim, dizendo não? Não tem lógica. Então, é dessa forma que eu gostaria de colocar isso aí da saúde e acrescentar mais 2 pontos ainda na área da saúde, que eu tenho sido muito procurada pela população desse município. A questão da falta de um diretor ali no posto de saúde, diferenciado ali no Bairro Novo. Ali está tendo os funcionários trabalhando, está sendo feita aquelas consultas preventivas, consulta clínica, e se tem diretor, infelizmente, o que está acontecendo? O cidadão vai para a unidade mista, chega ali depois que fez a reinauguração, mandam ir para o postinho lá em cima. O cidadão sai, a pé lá para cima. Chega lá, não é lá. Manda voltar para a unidade mista, porque aí é emergência. Quando chega na unidade mista, manda voltar de novo, porque não é emergência. Então, fica o cidadão de ping-pong, fazendo para lá e para cá o jogo de empurra-empurra. Então, é preciso ter um diretor ali, às 8 horas por dia, para realmente resolver esses problemas da população. Porque não é justo a pessoa ficar doente, um idoso, uma mãe com a criança de colo, subindo e descendo para lá e para cá, sem resolver o que realmente se precisa. Porque chega lá, diz que não é lá. E nem ao menos aquele postinho ali, nobres colegas, tem sequer um telefone. Se um funcionário lá tiver dó e ver a situação do paciente, tem que usar o próprio celular para poder resolver alguma coisa que deveria ter alguém ali dirigindo aquele postinho para resolver esses problemas básicos da população. E continuando, por último, gostaria de falar um pouquinho da questão do atendimento dos pacientes. A gente tem recebido muita cobrança com relação à mudança que foi feita com relação à doutora Juliana. Doutora essa que é muito querida para crianças e idosos. E ela que fazia o seu trabalho ali no PSF, atendendo nas famílias, e fazia o seu trabalho ali de clínica, agora ficar só na unidade mista como emergência. É uma perda muito grande para a população desse município, porque num passado bem recente, tinha um médico aqui que era idolatrado pelas pessoas desse município, que era Dr. Marcos. E aí, depois de Dr. Marcos, veio a doutora Juliana. E aí, doutora Juliana agora fica ali apenas para a emergência na unidade mista. Aí fica as mães, como a que eu recebi hoje, chorando, dizendo, desesperada, porque não que tenha nada contra o médico que atendeu ela, mas é por não entender o que ele realmente estava dizendo. Então, a dificuldade da população, ainda mais um idoso, que normalmente não escuta bem, normalmente não tem um adulto acompanhando ele, ou uma mãe que está com um filho desesperada, doente, chega ali e não tem uma pessoa que tem aquele dom, aquela vocação de atender crianças e idosos, realmente deixa a desejar. Então, não é discriminando nenhum ser humano, nenhum profissional, porque a gente tem o maior respeito por todos os profissionais da saúde desse município, mas pode ter certeza que é uma perda muito grande para a população não ter a doutora Juliana atendendo ali no PSF e atendendo, clinicando ali no postinho para crianças e idosos ou qualquer cidadão, qualquer usuário que chegar ali. Então, fica aqui o meu registro.
fica para tomar conhecimento da administração e tomar providências, porque o que a gente traz aqui é realmente o que a população leva ao conhecimento da gente e pede que se resolva. Meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. Com o uso da palavra por até 15 minutos, vereador Irani. Primeiro, agradecer a Deus. Boa tarde a todos. Aqui, em nome da presidenta, saúdo aqui os vereadores, a mesa diretora, meu novo colega vereador Valdo Siqueira, saúdo os senhores. Em nome da vereadora Leliana, saúdo aqui as senhoras vereadoras. É a Aline, do sindicato, que está aqui, sempre acompanhando, toda segunda-feira. A presença da minha esposa, que me acompanha nessa trajetória política, seu Natalino, ex-prefeito Nenê, assessor jurídico desta casa, aí o J. Júnior, Portal JT, ali o Ministro da Agricultura, os servidores do município, ali o presidente do sindicato, né, que faz aqui presente, o senhor lá também. Obrigado de vocês terem vindo aqui assistir um debate político, e sempre digo que essa aqui é a casa do povo, e ali também o nosso colega, né, que também está ali, o Nego, né, no balneário, e aqui é um debate político, é um debate que apimenta o nosso município, e aqui a gente traz as necessidades da população, o qual nos elegeu para nós cobrar, e é dever do executivo executar obras, executar aquilo que a população paga seus impostos, muito bem pago, para recebê-lo lá na sua linha, aqui na cidade, recebê-lo com dignidade e com respeito. Quero aqui começar também dizendo, agradecer, né, em nome da comunidade Nossa Senhora Medianeira, agradecer a todos que estiveram lá, que contribuíram para acontecer aquele evento. Então, em nome da comunidade, muito obrigado. De uma festa lá de primeiríssima qualidade. Recebeu todo mundo, e todos os que eu conversei vieram dizer que festa maravilhosa. E é assim que tem que ser. Mas quero aqui também, quando precisa criticar, critico. Não sou adepto às coisas erradas da administração, mas quero aqui dizer, vereador, o secretário de saúde está ali, fazendo ali a sua obrigação. Assim como nós também estamos aqui. E essa semana, uma paciente que já foi 5 vezes a Porto Velho, essa paciente foi, ao chegar lá, a doutora que ia atendê-lo, já fazia 5 dias que tinha dado à luz, e infelizmente ela não pôde ser atendida, e esperou-se para o outro dia, e aí entrando em contato com a gente, etc. E entrei em contato sim com a prefeita, e entrei em contato sim com o secretário. E disse a ele que o dever do município seria buscá-la, até porque é uma senhora de idade, e até porque também é a culpa também do município, também lá do hospital, de não ter comunicado a nossa secretaria da forma necessária para que isso não levasse paciente para chegar lá e não ser atendido. Mas ela ficou, felizmente ficou lá, para o outro dia conseguiu e retornou, foi buscá-lo, é obrigação, mas foi, e eu acredito, vereador, que tem que ser desse jeito. Às vezes a gente entra
numa discussão dessa, cobrar é o dever nosso, de quem está lá, receber crítica, receber elogios, mas a saúde, a obrigação é levá-lo e trazê-lo. Assim for buscar, acho que está fazendo correto, está fazendo nesse sentido, aí o seu dever. Também quero aqui dizer que quando se leva um paciente de, por exemplo, Colina Verde, de qualquer setor, para Porto Velho, é o dever também do município não deixar aqui em Jorge Teixeira. Tem um paciente lá de Colina Verde, chega aqui, larga aqui, e daqui às vezes não tem parente, não tem ninguém, e fica aí. Então, se pegou lá, né, seu Walter, a obrigação é levá-lo. Não está fazendo nada mais do que o dever. E eu tenho recebido muitas reclamações sobre isso. E vamos ver se isso aí aconteça. Porque às vezes a pessoa já vai para lá, sem dinheiro, cansativo, chega aqui, aí espera para o outro dia, arruma uma carona, e é onde que tem que ir lá levar. Se levou, leve. Quero aqui também cobrar e dizer que já tem mais de 15 dias ou 20 dias que eu venho cobrando o secretário de obra. Ligo para ele, até o caba que eu digo assim, na questão política e coisa, um camarada eu achei um dos mais mentirosos de Jorge Teixeira. Mas eu tenho ligado e dizer amanhã eu vou e depois da manhã eu vou e infelizmente tem um bueiro lá em frente do seu Dilon, inclusive um bueiro de manilha, que se quando eu cobrei tivesse ido lá, tinha salvado o seu voto. Tinha virado e tinha ficado mesmo. E infelizmente caiu lá motoqueiro, caiu o carro da polícia dentro, se eu não me engano também o filho do seu Natalino, arriscando a pessoa morrer, por incompetência do secretário. E cobrando a prefeita, segundo iam arrumar, se eu não me engano, hoje. Mas é dever. Mas tem mais de 15 dias que a gente vem cobrando para que isso aconteça. Quero aqui também dizer que quando Vossa Excelência falou da questão das estradas, eu tenho andado, visitei todas as linhas, onde o patrulhamento está sendo feito. Eu só questiono uma coisa, e aonde eu paro, conversar com os agricultores, é o que eu ouço deles. Até a chuva chegar, nós vamos rodar. Mas a chuva chegou, nós não roda mais. Até porque, não dou culpa aos patroleiros, culpa quem manda fazer dessa forma. Não tem uma saída d'água. As pedras ficam praticamente ali, leva, nós temos que ir. Vamos andar. E eu sempre digo aqui, não é hora de andar, nós temos maquinário. Nós temos aí 3 patrol estavam trabalhando lá, tem 2, se não me engano, estragaram aqui, arrumar. Mas nós temos 5 máquinas. Não é aquele tempo, seu Natalino, que nós só tinha 2. Tinha um pau velho, mas que fazia até melhor. Então eu não aceito isso, e o agricultor não está aceitando, porque onde eu vou, o que eles me falam? Vereador, a estrada, a saúde, a educação, a agricultura, nessa administração, deixou a desejar. É isso que o agricultor está vendo. E é isso que eu também penso, que o básico tem que ser feito de boa qualidade. Isso sim, porque nós temos equipamento para isso. Se nós não tivéssemos, até nós entenderíamos aqui, teríamos argumento para dizer para a população, para os agricultores, calma, nós vamos fazer, vamos chegar, nem que foi em dezembro, que nem era no passado, mas hoje não tem justificativa, nós temos aí maquinário suficiente para fazer as coisas melhor. Quero aqui também colocar e falar a todo o servidor, aí a população do nosso município, até porque
foi nós incubado aqui para nós fazermos aqui, foi escolhido 3 vereadores que foi aqui nessa casa para apurar as possíveis irregularidades na questão aí do servidor do recurso, o qual foi feita a denúncia. E hoje terminamos o nosso relatório preliminar. Iremos passar depois a Vossa Excelência, Presidenta, para que tome, né, os devidos, né, processo legal, para que aqui venha para esse plenário, o qual entendemos. Mas quero aqui também fazer mais um pedido. Eu, quando resolvi tomar essa decisão de assinar um pedido de investigativo na questão de um contrato, o qual o município tem, e é um contrato da área da saúde, aonde contratou empresa para que fizesse o trabalho de divulgação. E até o momento foi-me dado o contrato, mas o processo total, licitatório, como que abrange a lei, até o momento não recebi. Estive hoje conversando com o secretário, inclusive, por que eu queria? Eu quero para que eu possa analisar direito, eu possa ver a legalidade do processo, se ver se ele está certo ou errado, esse valor, o qual está sendo pago. Isso é o meu dever, de pedir isso, eu vou continuar pedindo, e recebi agora há pouco em minhas mãos, dizendo, se eu quisesse que eu fosse lá e pegasse e tirasse as xerox, que ponto levou? Será que é medo? Ou é dizer assim, o vereador não vai querer gastar do bolso para fazer isso? Mas quero agradecer a Vossa Excelência, Presidenta, que quando mostrei a Vossa Excelência já designou que fosse um servidor lá para que tirasse, seu voto, essas xerox, que é tão importante para mim e para a população saber, porque eu não posso aqui, Aline, dizer, só com aquele contrato, dizer o que está errado ou o que está certo, porque eu tenho que saber aquilo que eu falo. E eu sei que hoje a grande população de Jorge Teixeira, São Natalino, quer saber que esse valor poderia estar aí na saúde, poderia estar na agricultura, poderia estar aí pagando os servidores. Então eu quero saber se é legal, se é imoral, vamos ver. Não tema, entregue, porque quem não deve não teme. É o meu papel fazer isso. Infelizmente, o povo deu esse poder a mim e eu não vou desapontá-lo e quero saber. Quero aqui também falar da nossa reunião que estivemos ali no balneário sábado. E uma reunião que esteve muita gente, muitas pessoas do município de Jorge Teixeira esteve lá para que nós fizéssemos um lançamento da pré-candidatura do nosso candidato a prefeito João Paciência. E também a pré-candidatura da Francis Neto de Souza de vice. E lá eu até, quando eu vi, apesar que o nosso portal JT não esteve, estava doente, mas lá eu vi, lotou lá aquele balneário das pessoas ali, de famílias, de gente que eu não esperava, e que é assim que vai acontecer. A mudança em Jorge Teixeira vai acontecer, tenho certeza disso, que eu vejo muitas pessoas no município querendo mudança. E quero agradecer a todos, aqueles que estiveram lá, simpatizantes, os pré-candidatos também a vereadores que estiveram lá, e é assim que tem que acontecer. Então, obrigado a todos que estiveram nessa reunião e a todos que estiveram
lá na festa de Nossa Senhora Medianeira. E se Deus quiser, iremos fazer outra, futuro breve, para que o povo possa comer carne, divertir, com harmonia. Agradecer a polícia também que esteve lá, militar. Enfim, a vereadora Nova também não esteve, mas foi lembrada, seu voto. E aí, muito obrigado a todos e fiquem com Deus, que é a melhor companhia. Com o uso da palavra por até 15 minutos, a vereadora Nalva. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, cumprimentar a mesa aqui, na pessoa da presidenta, cumprimentar os meus demais colegas vereadores, dizer, senhora presidente, que eu tinha um discurso aqui bem longo para fazer hoje, trazer algumas coisas à tona nessa sessão de hoje, mas não estou me sentindo bem, eu acho que estou com cachumba. Até fiquei alegre quando meu colega vereador Nego falou para mim, mas se for cachumba tá bom, porque isso só dá em gente nova. Então eu fiquei até agradecida, estava meio preocupada, mas depois falei, então fiquei feliz. Sou jovem ainda, por isso que não, mas depois a colega aqui disse que vai ensinar lá um chá lá que é para fazer e tomar. Senhora presidente, eu quero aqui fazer uma indicação verbal, pedir aí à chefe do executivo e ao secretário de saúde que providencie para que continue fazendo os ultrassons que antes fazia aqui no nosso município. A gente tem visto aí, a demanda é grande, muitas pessoas nos procurando. Quando eu entrei aqui na discussão, no discurso da minha colega vereadora Liliana, quando falava sobre a questão da saúde, eu, como vereadora, eu não queria passar por essas situações que a gente tem passado aí, como passei essa semana passada no CAPS lá em Jaru, e também lá no município de Teobroma, na Secretaria de Saúde, quando a gente se identifica, fala, eu sou uma vereadora lá do município de Jorge Teixeira. Eles falam, mas vereadora, por que lá no seu município não tem essa medicação básica para os pacientes? A gente já está ajudando o município, está sendo um parceiro em atender os pacientes de vocês, porque a nossa demanda também aqui é grande, o médico só vem uma vez por semana. Então, eu queria pedir aí ao secretário que tomasse providência, porque eu não fico feliz, não pensa que eu fico feliz em levar um senhor nas condições daquele celularzinho até o Ministério Público para poder, a Defensoria Pública, para ali garantir o direito dele que ele tem garantido na Constituição. É lamentável, é triste, eu não faço esse papel com felicidade, porque não está tendo no meu município. Eu gostaria de poder dizer que ali na farmácia tem essas medicações, que são medicamentos básicos. Então, me sinto mal com essa situação. E queria pedir aí uma atenção especial, tanto da prefeita, porque não adianta o secretário querer se ele não tiver condições de fazer. Porque a gente vê aí que os recursos do governo federal foram cortados bastante desses programas, tanto da saúde quanto da educação e ação social. Então, o que tem que ser feito é aplicar também uma parte do recurso próprio para poder manter essa medicação básica, porque senão vai ser difícil, vai cada vez mais dificultar. Então, fica aí essa indicação, tanto da questão dos medicamentos básicos, quanto dos ultrassons. Senhora presidente, eu gostaria de relatar aqui um fato que eu ouvi lá no distrito de Colina Verde ontem, quando passei o domingo todo por lá, visitando, conversando com as pessoas. E ali no comércio eu pude ouvir alguns comerciantes que me disseram que eu gostaria de saber se realmente é verdade ou não, porque a gente teve um problema semelhante a esse alguns dias atrás aí, quando eu falei aqui na tribuna que os servidores da saúde estavam fazendo vaquinha para comprar alimentação. E ontem eu fiquei, assim, transtornada quando eu ouvi o comentário que diz que o comércio de Colina Verde se ajuntaram para ajudar o quartel da Polícia Militar. Porque lá disseram que eles pediram no comércio que estavam precisando de material de expediente, como papel sulfite, material de limpeza, até o pó de café e o açúcar, porque eles não têm condições mais de manter com o salário deles.
É vergonhoso. Um estado tão rico quanto o nosso estado de Rondônia. E o que eu me lembre que aconteceu isso foi num governo antes do Cassol, onde o povo, os empresários tinham que se ajuntar para poder abastecer as viaturas, para poder a gente ter segurança pública. E agora parece que está chegando a esse ponto novamente, será? Eu quero tirar essa história limpo, porque eu não estou acreditando que num distrito como Colina Verde, os comerciantes, os empresários têm que tirar do próprio bolso para poder manter um órgão público do Estado para funcionar. Depois, conversando com mais algumas pessoas que trafegam nessas estradas, principalmente os taxistas, falaram assim, vereadora, é uma humilhação para nós quando a gente foi questionar que na época do Cassol a gente tinha estrada de boa qualidade. E não era só nessa estrada daqui de Colina, não. Era todas as estradas que pertenciam ao governo do Estado. Não tinha negócio de fazer tapa-buraco. Tapa-buraco ele fazia no período da chuva. 2, 3 vezes ele fazia. E nós tínhamos estrada. Ele disse, eu fui questionar com um político do nosso município, vereador. Sabe o que ele me disse? Está melhor do que estava. Agora, pelo menos, seu carro não vai estragar tanto. Ele disse que se decepcionou com esse político. Que era uma pessoa que era para estar brigando por eles, lutando por eles, e foi dizer para eles simplesmente que está melhor do que estava. Então, a que ponto chega, né? O cidadão que paga aí os seus impostos, que tem tudo isso garantido naquele livrinho que se chama Constituição Federal. Aí o vereador não pode cobrar. O vereador tem que ser como vaquinha de presépio. Só balançar a cabeça e dizer sim. Não, eu não queria cobrar. Acha que qual vereador que queria estar denunciando, que queria fazer cobrança? Porque se não precisasse nós cobrar, isso independente de ser base aliada ou não, a gente vê toda semana aqui as reclamações, os questionamentos. Que bom se não precisasse, se cada um fizesse a sua parte, e que quando tivesse dificuldade, que sentasse e conversasse. Vamos arrumar uma saída, vamos arrumar uma forma de resolver. Mas, às vezes, o parlamentar, o vereador, ele arruma a solução e nem sequer é lembrado. Mas quando ele vai lá ter que garantir o direito do cidadão através de uma denúncia, através de uma cobrança aqui na tribuna, aí ele é questionado, criticado. Mas o povo elegeu cada um na sua função. E nós temos que dar a resposta. Porque a resposta do povo, ela vem. Pode ter certeza que vem. Tem a parte, nobre colega. Quero aqui parabenizar Vossa Excelência pelo discurso de Vossa Excelência e dizer que também tenho ouvido isso aí e tenho dado a resposta. E tenho ouvido até muito mais. Isso, vereadora, o agricultor, aquele que está lá no fundo, que está lá no meio do município, eles falam só assim, olha, vereador, não precisa nem a gente falar, a gente começa a falar e já corta e já fala assim, olha, as estradas do município, vereador, lembram até do ex-prefeito Manuel Andrade. Olha, onde tinha um cascaio, que era do ex-prefeito Manuel Andrade, que era do ex-prefeito Chico, infelizmente eles estão passando e tirando tudo. E não é diferente da estrada do Estado não, vereadora. Do mesmo jeito. Aquilo que Cassol fez, ajeitou as estradas do município, estão passando e jogando tudo fora. Então, isso não é novidade para mim não, vereadora. Quando se fala em PMDB, para administrar, é trancos e barrancos, Vossa Excelência vê o que está acontecendo no país. Então não é nada diferente. Agora o povo sabia, o nosso povo sabia
como que era a administração desse governo e deu a reeleição. O povo sabia como era Jorge Teixeira e botou no poder o PMDB. E tenho certeza disso. Porque até o PT hoje é revoltado com isso. Então eu digo a Vossa Excelência, o povo está lá, mas está esperto. Eles estão mudando o pensamento e não precisa nem nós falar. Eles já chegam e já digam. Infelizmente estão tirando tudo aquilo que foi construído. Muito obrigado pela parte. Pois é, nobre colega. Eu não posso deixar aqui também de falar, quando a minha colega citou a questão dos buracos lá em frente ao Detran. Gente, os buracos não estão só em frente ao Detran. Lá está feio mesmo, a situação está complicada. Mas a gente não vai longe, não. A gente vai aqui perto. Aqui, graças a Deus, teve um cidadão de bem que aproveitou o entulho que ele ia jogar fora e jogou aqui e tapou o buraco aqui para nós, do lado da Câmara. Mas a gente vê naquelas principais ali, em frente à borracharia, ali, próximo da serralheria de Serra Alharte, a gente vê as buraqueiras que estão na principal. Aqui ao lado da prefeitura, em frente ao CRAS, a situação está complicada. Quando a gente traz aqui para a tribuna, é porque a gente já cansou de falar com o secretário de obras e não vê resultado do que a gente fala. A gente está cobrando, está pedindo. Eu ouvi meu nobre colega, o vereador Valdo Siqueira, falar sobre a questão da dengue. Quanto a gente vem batendo e falando sobre a questão da limpeza, tanto dentro da cidade, tem que ter um mutirão aí, envolver a comunidade com a Secretaria de Saúde, a administração pública em geral, a juntar aí todas as secretarias, junto com a comunidade, e fazer um mutirão para combater esse mosquito, porque senão a gente não vai conseguir vencer, porque 2, 3 limpa seus quintais e o resto deixa lá aquela sujeira, enquanto não tiver uma punição para essas pessoas. Mas para punir, como eu disse, primeiro nós temos que dar exemplo, porque não adianta a gente cobrar se a gente não for exemplo. Como é que eu vou dizer? Faz o que eu falo, faz o que eu falo, mas não faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então a gente primeiro tem que dar exemplo, primeiro tem que estar limpo todos esses pátios de secretaria aí, para a gente poder chegar nas pessoas que estão com seus os quintais aí sujos, com lata, juntando água, os pneus, para poder cobrar deles e até aplicar multa se for necessário. Então, a gente tem que se unir, tem que fazer alguma coisa, porque é um mosquito tão pequeno, mas que está vencendo nós, por falta de organização, por falta de compromisso com as coisas públicas. O nobre colega aí falou sobre a questão da política a nível de Brasil. Eu quero só, rapidamente, aqui, em poucas palavras, citar. Eu acho que todo mundo ouviu e viu aí nas redes sociais o que o presidente lá da Câmara dos Deputados, o ex-presidente, citou lá. Se ele cair, o que acontece? Eu disse no passado, antes de acontecer o início do impeachment, que isso era uma manobra para dar uma rasteira no PT. E que mais na frente, todos que achavam que isso ia ser a solução para o nosso país, ia ver que estava tirando de alguém que pudesse fazer alguma coisa por nós, principalmente pela classe mais carente do nosso país, e ia entregar o nosso país nas mãos de corrupto. E está aí, comprovado. Então, eu só peço que Deus tenha misericórdia de nós e que, pelo menos, tenha uma nova eleição no nosso país, a gente ter a oportunidade de ver se acerta alguém para poder nos governar. Porque a situação que a gente está vivendo hoje é muito triste mesmo. Isso nos preocupa a todos. Quero aqui dar o meu boa tarde a todos e muito obrigada. Não havendo mais oradores inscritos, passamos para a discussão e votação da ordem do dia. Requerimento número 025, 2015, da vereadora Liliana Nunes. Requer do chefe do Executivo Municipal calendário escolar de reposição das aulas das chefe municipal
professora Iris da Silva e Branca de Neves. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam que se coloquem em pé. Requerimento aprovado. Discussão e votação do veto da emenda modificativa ao artigo 16 da Lei Municipal 812, 2016. Vamos para a discussão. Senhora presidente, nós nos reunimos, a Comissão de Constituição e Justiça, e diante do parecer jurídico, a gente viu que não tinha nem uma ilegalidade na emenda que a vereadora Liliana colocou no projeto de lei. Portanto, a Comissão de Constituição e Justiça exalou o parecer derrubando o veto da senhora prefeita. Continuando a discussão, vereador Valdo Siqueira. Naquele momento, a comissão ali, eu dei meu parecer, acompanhando aí contra o veto, achando que nós ia votar semana passada aí, segunda-feira. Como não votou, analisando melhor esse projeto, porque hoje, tudo que envolve despesa, a gente está tendo cuidado aí de não criar mais despesa. Então não tem como manter 3 pessoas em cima dessa emenda, sendo que um funcionário pode resolver. Esse caso aí fica de bom tamanho pelo um servidor público. Então, naquele momento, o parecer foi favorável. Mas analisando melhor, o meu voto aí é manter o veto. Continuando a discussão, vereador Irani Ribeiro. Por analisar e também por ver, junto com o nosso assessor jurídico, a comissão onde eu faço parte, Comissão de Constituição e Justiça, também viu que não teria nada por que vetar aquela emenda a qual foi colocada. Então eu mantenho da mesma forma que foi lá meu voto na Comissão de Constituição e Justiça. Continuando a discussão, vereadora Neuza. Meu voto é contra o veto da prefeita. Senhora presidente, eu também gostaria só de esclarecer o seguinte. Com relação a essa emenda, realmente o veto dela veio com relação à redação, né? Que no caso é da Comissão Permanente de Redação, é a comissão da vereadora Eranides, né? Aqui foi colocado a questão de ser médico veterinário, engenheiro agrônomo e agente de inspeção. A prefeita não concorda dos 3 profissionais, mas o que eu gostaria de esclarecer é o seguinte, que o médico veterinário ele tem uma função que não é a mesma do engenheiro agrônomo. Senão, seria uma função só, uma profissão só para todos. E agente de inspeção, nem existe no organograma da prefeitura esse tipo de cargo de função. Nem existe. Então, a nossa preocupação de realmente, se é um produto que cabe à legislação veterinária, não tem como o engenheiro agrônomo responder por ele. Se é uma que trata de produtos de origem vegetal, nobres colegas, não tem como um médico veterinário responder por um produto de origem vegetal. Da mesma forma, esse agente de inspeção, que a gente não sabe nem como seria. Então, eu gostaria só de esclarecer isso. O voto, cada um que decide, é de acordo com as suas convicções. A minha preocupação com relação a isso aqui para os produtores é porque cada área responde por uma finalidade. Eu, por exemplo, na Emater existe extensionista rural e eu sou extensionista social. Me pergunte lá como é que calcula um hectare, um alqueire, que eu não sei. Então, a necessidade de ter essa equipe realmente como se deve ter, com cada um com sua finalidade, é justamente para isso. Meu muito obrigado.
Vamos para a votação. Vereadora Antônia Liliana, o seu voto. Eu voto contra o veto, né? Não, né? Isso. É sim ou não, né? Não. O meu é não. Vereadora Dinalva. Vereadora Iranides. É sim, a favor do veto. Vereador Genivaldo Nunes. Sim. Vereador Irani Ribeiro. Não. Vereadora Neuza Almeida. Não. Vereador Valdo Siqueira. Vereador Zenildo. Sim. E vereadora Roseli. Sim, mantém um veto. O veto foi aprovado, mantido. O veto da prefeita. 4-5. Nada mais a ser deliberado, invoca a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e agradeço o público presente. Muito obrigada.